Astério Moreira, no dia 9 de abril de 2021, todos os veículos de comunicação noticiaram que houve um arrastão na região da Transacriana, onde várias propriedades os bandidos invadiram para levar os objetos. Acontece que a polícia foi acionada e quando chegou no local eles conseguiram fugir. Só que no outro dia, esses bandidos voltaram até uma propriedade do pastor Raimundo de Araújo Costa, de 65 anos. E o mais estranho é que eles não levaram nada do local, mas eles amarraram o pastor e espancaram e depois atiraram. E o filho dele que estava na casa só não morreu porque conseguiu fugir para a região de mata. A polícia foi até o local, continua essa versão do arrastão, mas aí a família procurou a delegacia e disse, olha, não se trata de nenhum crime de latrocínio. Os bandidos não queriam levar nada, na verdade, o pastor já vinha sendo ameaçado de morte. Acontece que ele vive há 45 anos na região e congregava nessa igreja que ficava no quintal da casa dele. E aí, a comunidade estava chateada porque a filha de um outro pastor, que também congrega na igreja, estava usando a igreja para esconder até objetos roubados. Então eles pediram que assinasse uma ata para a retirada desse pastor, para a expulsão da igreja. E ele assinou esse documento. E de acordo com a família, esse documento foi o que causou a sua morte. Revoltada, segundo a família e também o Ministério Público, essa jovem, que era menor de idade à época, chegou a procurar uma pessoa que fazia parte de uma organização criminosa para assassinar esse pastor. Então, todo esse clima de que eles estavam invadindo as propriedades para roubar, para furtar, na verdade foi uma montagem, um cenário para realmente assassinar o pastor. Nós ouvimos uma das filhas da vítima, que desde a época do assassinato elas vêm batendo nessa tecla, vêm procurando a justiça, falando que na verdade o crime do pastor não foi um latrocínio, mas sim essa tentativa de morte, uma revolta de uma menor que não aceitou que o pai dela fosse expulso da igreja. Vamos à entrevista de uma das filhas. O caso do meu pai não foi um caso totalmente esclarecido até hoje, até porque tem gente do lado de fora ainda. E a gente espera que a justiça venha fazer o trabalho que ele tem feito até hoje, que o doutor Carlos Pescador ele tem feito um trabalho muito bom, não tem deixado nada a desejar para a família. E eu acredito que agora para frente vai começar um novo processo, uma nova batalha com os que estão faltando. A morte do seu pai por um motivo tão torpe, né? A morte do meu pai foi uma morte que a gente até não consegue entender, a gente não acredita. Tem dias que eu penso que isso não aconteceu porque o meu pai morava há 47 anos na Transacriana e o meu pai não tem nada que diz respeito ao caráter do meu pai. Se for perguntar da Transacriana do 7 ao 100, todo mundo conhece meu pai. Então meu pai era o exemplo naquela estrada. Quando é que vocês desconfiaram que não se tratava de um assalto? Desde o começo. Desde o começo a gente sabia que não se tratava de um assalto, até porque não levaram nada. As pessoas que foram lá já foram sabendo o que iam fazer, porque tinha 9 pessoas na casa e nenhum foi procurado, ficou 4 pessoas lá de fora e não mexeram com nenhum. E também por causa das ameaças que havia vindo antes, porque antes eles deram 3 tiros na casa do meu irmão. Então aquilo ali foi um aviso, só que meu pai nunca acreditou nisso, né? O promotor do caso, o Carlos Pescador, também tem essa mesma versão. Só que hoje vão ser julgados aqui 3 pessoas envolvidas diretamente na execução. Trata-se do Raimundo Nonato Nascimento, do Gerson Feitosa e também do Alisson Ferreira. Existe uma 4ª pessoa também que está envolvida diretamente, mas ela foragida. E tem um menor de idade que também estava envolvido nesse crime, além, claro, da filha do pastor, que vai ser ouvida hoje, porque durante os depoimentos desses 3 acusados, eles apontaram que realmente ela procurou uma terceira pessoa que regimentou esse grupo para cometer esse crime. Claro, ela nega, mas os jovens aqui dizem que foi isso. Tanto é que o Ministério Público nem vai para o lado do latrocínio, vai acusar mesmo todos de um homicídio triplamente qualificado, porque não consegue a prova do latrocínio e também não tem como comprovar diretamente que houve toda essa armação para a morte do pastor. Vamos à entrevista do Carlos Pescador, o promotor do caso. Um caso bem complexo, na verdade, ele começou por causa de uma desavença que ocorreu na Transacriana. Segundo foi apurado, uma jovem, na época menor de idade, com o seu namorado, eles praticavam inúmeros crimes lá.
E um pastor, na época dos fatos, teria acobertado esses crimes por uma relação de parentesco que ele tinha com essa jovem. A vítima se opôs a essas práticas criminosas e aí surgiu na adolescente o desejo de se vingar, né, pela retirada do seu pai de pastor, né, de pastorear aquela comunidade. E por conta disso, então, ela entrou em contato com um dos acusados, que não vai ser julgado hoje porque ele estava foragido, vai ser julgado em outro momento. E esse acusado amealhou, juntou pessoas que foram até lá, realizaram um arrastão na Transacriana e no final desse arrastão mataram a vítima. Nem dá para responder como latrocínio, né? Não, porque na realidade eles foram, no momento que eles vão na casa da vítima, existe automóvel com chave, moto com chave, eles estão todos com celulares e eles em nenhum momento vão atrás de nenhum objeto, eles vão realmente atrás da vítima, que era um pastor, um senhor de família de 65 anos, que foi criado na igreja, que tinha toda uma história na igreja, eles vão evidentemente atrás dele, né? E efetivamente acabam assassinando ele com tiros, coronhadas, uma morte bem violenta.